Chegamos um pouquinho mais tarde, mas aqui estamos, como todo mês, para fazer o vídeo de perguntas e respostas para suas dúvidas de Schumacher no Valkyrie, que vocês sempre fazem comentários lá no nosso post. Mas sem mais enrolações, vamos direto para a primeira pergunta, que veio do Gustavo Arthur Lima 649. Você acha que daqui quantos anos o mangá vai finalizar? Para mim é daqui 2 ou 3 anos. Levando em conta que nós ainda temos que ver a continuação e final da 9ª rodada, junto com outras batalhas até a 13ª, que dá em média 5 rodadas e que cada uma delas dura até 11 meses dependendo da quantidade de capítulos, você pode chutar mais ou menos uns 5 ou 6 anos para que chegue finalmente o fim de Schumacher Valkyrie. E olha que eu tenho certeza que o Memura vai enrolar bastante para chegar esse dia. Tio Enzito BR, o que você queria ver num possível spin-off do Hades? Provavelmente, eu adoraria ver mais sobre o submundo em si, as criaturas de lá e como que realmente é o inferno, já que o máximo que nós temos é a imagem do próprio castelo do Hades e alguns seres mostrados em outros flashbacks. Mas também seria interessante descobrir como que o Hades se tornou o rei do submundo e principalmente mais sobre o próprio personagem, que nem conseguiu um pequeno flashback decente porque foi mais sobre uma guerra do que para ele mesmo. Então eu acho que seria uma ótima escolha de flashback também. Gabriel Arcanjo 820. Quais interações de personagem você gostaria de ver após o Ragnarok? Eu acho que seria muito bom a gente ver uma interação entre o Qin Shi Huang e o Buda, pois os dois possuem uma personalidade espontânea e também muito parecida, além de que os dois lutam pelo lado da humanidade. Então meio que ali seria uma combinação perfeita para isso, e também divertido de se ver. Mas tem outra coisa que eu também gostaria de ver, que é entre o Behl e o Adamas, levando em conta que agora o Behl não quer mais morrer e o Adamas é o único deus que atualmente continua ficando do lado dele depois de tanto tempo. Daniel Jesus 9505. Para que servia a Volunde do Adão, já que ele conseguia ferir outros seres divinos antes, como quando ele foi resgatar a Eva e ele apagou um gigante e despedaçou a cobra? Essa pergunta eu selecionei especialmente por ser interessante e uma dúvida genuína que eu gostaria de responder. Essa regra de somente armas divinas podem causar ferimentos se aplica somente aos deuses e não aos seres divinos em geral. Como por exemplo, aquela cobra eu não acredito que possa ser considerada um deus, mas sim um ser divino, e o mesmo se aplica a gigantes, titãs e etc. Já que essa regra só é aplicada para os deuses de Shumatsu. Até mesmo anjos podem ser considerados seres divinos. Então, querendo ou não, a arma do Adão serve principalmente para que ele tenha Volunde e seja capaz de ferir um deus de verdade, como ele fez com Zeus. Beelzebusha. Se você fosse escolher algum participante do Ragnarok para ser seu amigo, com qual personagem você mais iria se identificar? Com certeza eu iria direto no Buda, já que ele é divertido, meio largado e preguiçoso e ama doces. E eu acho que eu combino perfeitamente com isso, porque eu gosto de todas essas coisas também, principalmente de comer muitos doces. Monster Raps 7321. Qual personagem mais merece um spin-off na sua opinião? Em questão de merecer, eu acho que preferiria ver um do Hades ou um do Hércules, porque ambos os dois foram mal aproveitados ou talvez não mostraram o suficiente de seus poderes, principalmente o Hércules, que ele tinha 12 trabalhos no total, mas mal teve a oportunidade de usar metade deles durante a 4ª rodada do Ragnarok. Então eu acho que seria interessante que eles mostrassem no spin-off toda a jornada, como foi que ele fez para conseguir até o último trabalho e se tornar um deus de verdade. Mas em questão de querer o spin-off de algum outro personagem, seria uma pergunta com uma resposta totalmente diferente. Heitorzinho 906. Você seria favorável a um provável empate? Se sim, qual luta você gostaria que acontecesse esse empate? Para mim seria favorável um empate caso ambos os dois lados morressem, já que infelizmente o Ragnarok é uma batalha até a morte,
então pelo menos um dos lados tem que morrer para que seja considerado uma vitória completa. Então, levando em conta essa pequena consideração, eu acho que uma batalha no futuro poderia ser Anubis versus Rasputin, já que ambos têm relação com a morte, e eu não sentiria tanta falta assim de nenhum dos dois. E se fosse uma batalha um pouco mais atrás, eu acho que colocaria com toda certeza a do Tesla versus o Bill, já que eu fiquei muito triste com a vitória do Bill, mas ao mesmo tempo que o próprio Bill também venceu. É meio contraditório, já que eu peguei empatia pelos dois. Então, se ambos morressem, meio que ficaria um equilíbrio muito melhor. E já aproveitando, o que é que vocês acham de empate aqui no Ragnarok? E qual batalha vocês teriam gostado de ver o empate que os dois lados morressem? Deixa aqui embaixo. Sukuna forte. O Bill foi ou não bufado pela bênção da Lilith? Outra pergunta maravilhosa. Não, essa frase da bênção da Lilith ter bufado o próprio Bill, ou até mesmo ele ter ficado mais forte por causa disso, foi um pequeno erro de tradução durante os spoilers, já que o lugar de onde a gente pega não é 100% exato, tanto até que os capítulos oficiais costumam ter diversas mudanças ou até pequenos detalhes que são mudados, e esse foi um desses casos, onde a informação dava a entender que o próprio Bill recebeu um buff daquela maldição ou bênção da Lilith, mas que isso realmente nunca aconteceu. Aquele ataque que o Bill usou mais pra frente não foi porque ele ficou mais forte ou teve poderes a mais, mas sim porque ele usou um pouco de sua criatividade para poder modificar o ataque e fazer com que ele fique mais forte, com menos esforço do seu próprio corpo, que já estava sendo destruído pelas suas próprias vibrações. Tanto até que foi graças a esse ataque que o próprio Tesla conseguiu reformular a forma de usar a sua última bobina. Ao invés de usar teletransporte ou para se defender de um ataque, ele fez com que toda aquela energia corresse ao redor do seu corpo e que no final ele usasse teletransporte de uma forma totalmente inesperada. Ultimate Custom Night 142. É verdade que apenas armas divinas podem ferir os deuses? Se for, isso significa que as armas destroem instantaneamente qualquer coisa que elas acertarem? Sim, somente armas divinas podem ferir os deuses, ou até mesmo outros deuses, por causa que isso é uma regra praticamente dada em toda hora no Ragnarok. E sim, elas podem também destruir tudo o que quiserem à vontade. Um bom exemplo disso, que essa teoria entre aspas é provada, é lá na batalha de Jack versus Hércules, onde o próprio Jack usa sua Volund, que é uma imitação da arma divina, para cortar partes de Londres facilmente, como se fosse um pedaço de papel, só passando a sua Volund através dos lugares, onde até mesmo uma pequena pedra foi capaz de causar quase uma destruição e uma explosão enorme atrás do Hércules. E para deixar ainda mais claro, tem um momento quase no final da batalha, quando vai cair um prédio em cima do Hércules. Aquele prédio só caiu porque ele usou a sua própria capa como arma divina para cortar aquele prédio completamente ao meio. Mas isso também não significa que as armas divinas sejam indestrutíveis, já que a arma do Jack foi quebrada diversas vezes pela própria arma divina do próprio Hércules. Beelzebucha pela segunda vez. Se você pudesse escolher uma arma divina que seria útil para o dia a dia, qual seria? Eu acho que seria a arma do Apolo, os fios de Ártemis, já que teoricamente ela pode se transformar em qualquer coisa. E eu acredito que isso seja bastante útil para o dia a dia, como se você perder uma caneta ou algo parecido, já que eu perco várias. E que também todas as outras armas apresentadas no Shumatsu foram feitas para ser armas, então meio que não são tão bem utilizáveis assim no dia a dia, exceto a do Apolo, que possa ser um pouquinho modificada. Crocodile ADM. Queria entender por que tem gente que acha que o Rasputin vai trair os humanos. Basicamente, o maior motivo por trás de tudo isso é literalmente a traição do Buda, por causa que ele saiu do lado dos deuses para a humanidade. E a forma mais rápida de conseguir equilibrar tudo isso seria passando um humano para o lado dos deuses. Assim iria permanecer 13 lutadores de cada lado para fazer as 13 rodadas.
tanto até mesmo que o Kim já foi cogitado por ser um dos traidores humanos e ir para o lado dos deuses. Mas então, depois da luta do Buda, meio que o Kim foi para a próxima rodada ao lado dos humanos, então a última possibilidade que eles tinham para poder considerar o próximo traidor dos humanos seria o Rasputin, já que os outros personagens meio que não têm características ou até mesmo uma tendência a mais a trair os humanos, já que o próprio Nostradamus é a carta coringa da humanidade. O Akita Shoji já está bem animado para ir contra os deuses propriamente dito. O Leônidas, obviamente, não tem cara que faria isso, e o Sakata Kinto que literalmente estava lá junto do Buda ajudando ele a achar o Sigurd. Então, a última opção de tudo isso acabou se tornando o Grigory Rasputin. Diperidu, o Conde Nosferatu. Qual coisa mais te incomoda em Shumatsu no Valkyrie? Eu diria que é a falta de poderes divinos, principalmente, já que, logicamente, os deuses deveriam ser bem mais poderosos e mostrar algum poder mitológico de verdade, e que também, às vezes, acaba sendo fácil demais da gente prever as partidas e quem vai ganhar a partir de certo ponto, quando um dos personagens começa a ter mais destaque do que o outro. Esses são os principais fatores que me irritam. Anônimo 1598. Qual o seu ranking de melhores habilidades em Shumatsu? Eu vou falar bem rapidinho. Habilidades especiais em si. Eu daria o primeiro lugar para o Tandava Karma, o segundo lugar para o Vazio do Bel, logo depois a transformação do Cerberus, o Geirrod do Thor lá em quarto e por último, em quinto lugar, o modo Adamas dos Zeus, que eu não acho assim tão legal. Jimmy Ferreiro, 3923. Como seria se o Buda tivesse enfrentado qualquer outro deus da lista? Sendo bem sincera, eu não tenho a mínima ideia, já que podem ser várias variáveis, porque ainda faltava bastante deus naquela época. Mas eu acho que seria um pouco mais difícil, ou até bastante, para que o Buda conseguisse vencer a sua batalha, até mesmo contra o Rajun. Henry William, 7281. Você acha que depois do Akita Shoji lutar em sua rodada, ele vai receber mais carinho pelos fãs? Eu acredito que sim, levando em consideração que a cada batalha, quando o personagem mostra seu flashback e a sua forma de luta, meio que certas pessoas acabam sim conseguindo um pouco de empatia por ele. Principalmente quando a gente vê os poderes especiais que o Akita deve ter, já que ele é chamado de Demônio Sorridente, e também no próprio Shururan, ele tem diversas habilidades especiais que podem sim lhe dar uma grande vantagem no meio da luta. Eu mesmo já gosto dele, e espero que depois disso, várias pessoas consigam fazer isso. E por último, nós temos aqui o Heartless 6389. O que vai acontecer após o final da última rodada em Shumatsu? Eles vão acabar tudo de uma forma apressada, que nem foi o começo, ou vai acontecer algum desenvolvimento a mais? Na minha opinião, eu acho que vai ser um pouco dos dois. Eles vão sim terminar de uma forma apressada, só que ao mesmo tempo tentando explicar o começo do Ragnarok e como tudo isso aconteceu, já que eles já deixaram claro que o Sigurd tem alguma coisa a ver com isso e que ele tem alguma coisa a ver com a Brunhilde, que foi especificamente a pessoa que praticamente trouxe o Ragnarok à vida. Então eles vão querer sim explicar tudo isso e como aconteceu, mas eu também não acho que isso vai se estender o suficiente para que o Shumatsu dure alguns anos a mais. E essas foram todas as perguntas e todas as respostas que nós tivemos para o vídeo desse mês. Se você não conseguiu aparecer, não se preocupe, você sempre vai ter uma nova chance, já que esse agora é um quadro no nosso canal que faremos todo mês, e que você vai poder ter sua pergunta respondida ou até mesmo em outros comentários de outros vídeos. E por último, um momento especial para os membros do nosso canal. O historiador Jonathan Rock, Ian Tales, Yamado, Charland Zero, Vianney Zutirra, Felipe Silva, WLV, Gustavo Rodrigues, Big Burger, Alexandre Félix, Nico Crazy, Darkness, Otávio Araújo, Yuri Pérez Ponti, JV Silva e Ratanael.